Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu me chamo Gilmar Reis. Seja bem-vindo ao canal Firmado na Palavra. E hoje estaremos estudando a lição de número 10, que tem por título A Experiência Transformadora de Jacó. Na lição de hoje, nós veremos que o ser humano ele pode experimentar uma transformação profunda na sua vida quando ele tem um real encontro com Deus. E a confirmação disso veremos na vida do patriarca Jacó, que fugindo da casa dos seus pais em direção à casa do seu tio Labão, por causa do seu irmão Esaú, ele tem um encontro real com Deus por intermédio de um sonho que, revelando-se para ele, mostrou que já o havia escolhido e, passo a passo, vai transformar a sua vida por completo. E o textuário da lição está lá em Gênesis capítulo 28, versículo 15, que diz assim: E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Gênesis capítulo 28, versículo 15. Verdade prática: após o encontro com Deus, Jacó é transformado. Ninguém sai da presença do Senhor da mesma forma. E a palavra-chave da lição é transformação, que significa a ação de alterar, modificar ou dar uma nova forma a algo. É o processo pelo qual algo passa de um estado ou condição para outro. Aplicada a uma pessoa, refere-se a um processo profundo e consciente de mudança de hábitos, de mentalidade. Entretanto, a mudança real da natureza humana só pode acontecer quando temos um encontro com Jesus Cristo. E o texto bíblico em classe está lá em Gênesis capítulo 28, versos do 10 a 17. E os objetivos da lição são enfatizar que o sonho de Jacó foi o início de uma mudança profunda em sua vida, expor as descobertas de Jacó, explicar o que era a coluna de Betel. Na lição anterior, nós vimos que o relacionamento entre Jacó e Esaú era conflituoso e se acentuou após Jacó, orientado por sua mãe Rebeca e enganando o seu pai Isaque, ele recebe a bênção da primogenitura no lugar do seu irmão Esaú, que promete matá-lo assim que seu pai Isaque morresse. Isso vai fazer com que, novamente orientado por sua mãe Rebeca, Jacó, agora também recebendo a bênção do seu pai Isaque, fuja em direção a Harã, a casa do seu tio Labão, tornando-se assim fugitivo do seu irmão Esaú. E sobre a bênção que Isaque invoca sobre Jacó, nessa saída dele de Berseba, nós precisamos entender o seguinte: a bênção que Isaque, invoca sobre Jacó, não é sua bênção, mas a bênção do Deus Todo-Poderoso, ou seja, a bênção da aliança, que havia passado por Abraão, por ele, e agora é transferida a Jacó como portador da esperança messiânica. Nós vamos lembrar que é de Jacó que vêm as 12 tribos de Israel, e de onde vem a tribo de Judá, de onde vem o Messias Jesus Cristo. E aqui no tópico 1 da lição nós temos um sonho que mudou uma vida. Subtópico 1, uma escada que tocava o céu. E como nós já sabemos, Jacó ele sai de Berseba
em direção à casa do seu tio Labão, em Harã, com a bênção dos seus pais, ainda que fugitivo do seu irmão Esaú. Lembrando que lá na casa do seu tio Labão, ele passaria seus próximos 20 anos. E, de acordo aos estudiosos, a viagem de Betseba até Harã, nos tempos bíblicos, ela tinha uma distância de 720 a 880 quilômetros. Veja que é uma distância que a pé levaria aí semanas, né, de viagem, ou pouco mais de um mês. Levaria aí semanas e pouco mais de um mês de viagem. Imagine aí a peregrinação de Jacó, que nessa época já teria aí entre 75 e 77 anos. E por que nós chegamos a essa conclusão? Porque nós vamos lembrar que Jacó e Esaú, eles eram gêmeos. Jacó e Esaú eram gêmeos. Eles nasceram no mesmo dia. Esaú saiu primeiro, por isso que ele era o primogênito, mas agarrado ao seu calcanhar saiu Jacó. Então eles eram gêmeos, apesar daquelas acentuadas diferenças físicas que havia entre os dois, mas eles eram gêmeos. Logo, tinham a mesma idade. Nós vamos lembrar que o texto bíblico, lá em Gênesis capítulo 26, versículo 34, vai dizer que Esaú, quando ele tinha 40 anos de idade, ele vai casar com duas mulheres cananeias, Judite e Basemate. E seguindo a cronologia bíblica, isso vai acontecer antes do episódio em que ele perde a sua bênção da primogenitura para Jacó. Um episódio que vai acontecer anos depois, quando seu pai Isaac já está velho. Então, veja que com 40 anos, sendo Jacó gêmeo de Esaú, ele ainda está na casa dos seus pais. Passa-se alguns anos, tem-se ali o episódio em que ele engana o seu pai, recebendo a bênção da primogenitura no lugar do seu irmão. Então a gente vê que já tinha passado alguns anos. Aí uma outra referência que a gente pega é que nós vamos lembrar que quando Jacó ele desce para o Egito, na época já Israel, Deus já havia trocado seu nome para Israel, quando ele desce ali para o Egito com sua família, ele está com 130 anos. E só 20 anos, e só desses 130, 20 anos ele passou na casa do seu tio Labão. Então, do momento da sua fuga, ele ter entre 75 e 77 anos, nós concluirmos isso, é considerável. É considerável. E seguindo aqui, o texto bíblico ele vai nos dizer que Jacó, indo de Betseba em direção a Harã, ele chega em um lugar chamado Luz. E nesse lugar ele decide passar a noite. Já está anoitecendo, e ele decide passar a noite naquele lugar. Como era de costume oriental, ele vai pegar uma pedra para pôr como seu travesseiro, que na verdade a pedra ela servia mais como uma proteção para a cabeça do viajante, do peregrino, do que como um travesseiro. De qualquer forma, ele põe aquela pedra sob a sua cabeça e ali ele adormece, naquele lugar que se chamava Luz. E ali, queridos, ali não era apenas
mais um dia que terminava, que finalizava na vida de Jacó. Não. Ali estava encerrando-se um ciclo na sua biografia. Pois naquela noite, Deus havia decidido que Jacó teria um encontro real e profundo com ele. Chegava a hora de Jacó ele conhecer de fato o Deus dos seus antepassados, o Deus do seu avô Abraão, o Deus do seu pai Isaque, e que agora se revelaria o seu Deus, mostrando para ele que o havia escolhido. E aí ele sonha, né? Ele tem um sonho que está lá em Gênesis capítulo 28, versículo 12 a 15. Então sonhou. Estava posta sobre a terra uma escada, cujo topo chegava ao céu. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E por cima dela estava o Senhor, que disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra. Dilatar-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Por meio de ti e da tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, pois não te deixarei até que haja cumprido aquilo que te tenho falado. Gênesis capítulo 28, versículo 12 a 15. Então, queridos, nós vemos que em meio à escuridão da noite, carregada de incertezas e solidão, Jacó ele vai experimentar uma das maiores experiências com Deus de toda a sua vida. De toda a sua vida. Imagine que se a visão daqueles anjos subindo e descendo foi maravilhosa para Jacó, mais impactante foi ver Deus, o Senhor, no topo daquela escada que tocava aos céus, falando com ele de forma semelhante, como falou com seu avô Abraão, como havia falado com seu pai Isaque, e que agora falava para ele, afirmava para ele que ele era o portador do pacto abraâmico. A bênção que é prometida a seu avô Abraão, que havia sido transmitida a seu pai, continuaria por meio dele, que havia sido transmitida por seu pai Isaque, continuaria por intermédio dele, e incluía a presença, a orientação e a proteção de Deus. E seguindo aqui, nós vamos ver que então Jacó, ele chama aquele lugar de Betel, que significa a casa de Deus, e faz um voto ao Senhor dizendo: se Deus for comigo e me guardar neste caminho que vou seguindo, e me der pão para comer e vestes para vestir, de modo que eu volte em paz à casa de meu pai, e se o Senhor for meu Deus, então esta pedra que tenho posto como coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Agora, sobre os anjos, a gente vai falar mais na frente sobre a escada, enfim, mas sobre os anjos,
que subiam e desciam ali, além de eles estarem ali como testemunha daquilo, das palavras de Deus, né, de que agora Jacó ele era portador do pacto, que era a vontade de Deus, que ele era o escolhido de Deus, nós sabemos que os anjos eles são espíritos ministradores em favor daqueles que temem e confiam no Senhor, né? Como a palavra de Deus mesmo diz lá em Hebreus capítulo 1, versículo 14. Eles trabalham para aqueles que temem e confiam no Senhor. E nas Escrituras nós vemos por diversas vezes o Senhor revelando a sua vontade aos seus servos por meio de sonhos e dos anjos. A gente vê ali o anjo que apareceu para Maria, depois para José, para que José não ficasse receoso de receber Maria. Isso a gente pode conferir lá em Mateus capítulo 1, versículo 19, 20 e Números capítulo 12, versículo 6. Então Deus, ele sempre falou, mas por muitas vezes, revelou a sua vontade a seus servos por intermédio dos sonhos e dos anjos. E aí nós chegamos aqui no tópico 2 da lição, que fala sobre as descobertas de Jacó. Sobre o tópico 1, Jacó descobriu a presença de Deus. Como nós já falamos, que depois que ele desperta do sono, ele diz, na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Aleluia. Porque, irmãos, por vezes é assim na nossa vida, né? A semelhança de Jacó, que estava ali no relento, que estava ali em lugar ermo, que estava ali na escuridão, na solidão. E a gente imagina, nós podemos imaginar a mente de Jacó como estava trabalhando, lembrando, né, das coisas que haviam ocorrido, do engano que ele havia feito, executado, né, sob a orientação da sua mãe Rebeca, quem sabe já arrependido disso, agora das incertezas a respeito do seu irmão. Será que ele conseguiria sobreviver? Será que ele conseguiria fugir de fato do seu irmão? Então, a gente pode imaginar a cabeça de Jacó nesse momento de incerteza e solidão, ali sozinho. Sozinho. Mas Deus estava presente. Deus estava presente, aleluia. Olhando, cuidando. Era escolhido. Era escolhido. Então, a primeira coisa que Jacó descobre é que Deus está com ele. Deus está presente. Ele não está desamparado. Ele não está sozinho. Deus iria com ele aonde ele fosse, iria guardá-lo, protegê-lo, garantindo inclusive o seu retorno. E aí chegamos aqui no subtópico 2, onde Jacó também descobre a casa de Deus. Como nós já falamos, aquele lugar onde ele estava se chamava Luz. O lugar ali se chamava Luz, chamava-se Luz. E aí o texto vai dizer que Jacó, ele levantando-se, aquela pedra que ele havia posto para proteção, como travesseiro sobre a sua cabeça, ele pega aquela pedra, coloca na posição vertical, finca ali como uma coluna, um pilar, e sobre aquela pedra ele derrama azeite, ungindo-a, aleluia, dando ali
um significado espiritual profundo, pois Deus havia se feito presente, confirmando para ele as suas promessas. Ele vai chamar, né, aquele lugar de casa de Deus. Casa de Deus. E ainda sobre aquela pedra, nós podemos concluir, refletir o seguinte: somente pela fé, alguém poderia denominar uma pedra transformada em coluna de casa de Deus. Em sua mente, Jacó via um local especial em que, no futuro, seria um local de adoração. Nós vamos lembrar que Jacó, anos mais tarde, quando ele retorna da casa do seu tio Labão, né, quando ele retorna de Harã, sob orientação divina, ele vai retornar a esse lugar, né, que ele ali denominou Betel, casa de Deus, e vai construir ali um altar. Nós vamos lembrar também que no período dos juízes, a Arca da Aliança, né, no período ali, em um momento de crise, difícil ali para o povo, a Arca da Aliança, ela vai ser levada ali para Betel, onde o povo ali, eles vão chorar, se humilhar ali diante do Senhor, jejuando, oferecendo holocaustos, né? E então adorando ali ao Senhor, ali naquele lugar, né? Em Betel. Agora, infelizmente, séculos mais tarde, anos mais tarde, quando Israel se divide, tornando-se dois reinos, Reino do Norte e Reino do Sul, Jeroboão, que vai ficar com as 10 tribos, né, do norte, ele vai, nesse lugar, construir um santuário, um templo. Só que ali ele vai construir 2 bezerros, onde ele vai colocar um ali em Betel e o outro em Dan. Ou seja, ali vai, na verdade, haver a idolatria, dos bezerros de ouro, no intuito de que o povo não descesse para Jerusalém para adorar no templo. E a idolatria vai ser tão grande ali naquele local que o profeta Oséias vai mudar o nome daquele local de Betel para Bet-Avém, ou seja, casa da iniquidade. Alguns traduzem casa da mentira, né? Então, veja que não é o local específico em si. Não se trata do local específico em si, mas sim de quem está presente ali. Quando Jacó chama aquela cidade chamada Luz, né, aquele lugar ermo, que é chamado de Luz, as traduções aí, os hebraístas dizem que significa amendoeira, interessante, né? Mas nós não vamos nos deter aqui. Mas quando ele chama aquele lugar ermo, que chamava-se Luz, de Betel, que significa casa de Deus, é por causa da presença de Deus. A presença de Deus que se fez ali de forma tremenda naquele lugar, é que faz com que Jacó, né, que estava ali em êxtase, que eu creio que ele experimentou que mais tarde Pedro, Tiago e João experimentaram ali no Monte da Transfiguração. Ele vai dizer: olha, esse lugar não é outro lugar, esse lugar é tremendo, e não é outro lugar senão a casa de Deus. Ele se sentiu no próprio céu. A presença de Deus, irmãos, porque é inefável. A gente não tem como descrever em palavras, está registrado, mas só Jacó, né, na eternidade, para nos dizer o que ele sentiu ali. Porque foi tremendo, ainda que por meio de sonho. Ainda por meio de sonho. Toda vez nós temos sonhos que, tão reais que nós acordamos ainda sentindo, Imagine ali a presença de Deus e Deus falando com ele.
Foi algo tremendo, irmãos. E por isso que ele diz, olha, esse lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. Então, por quê? Por causa da presença de Deus ali. Quando Jeroboão, ele torna profano aquele lugar, deixa de ser a casa de Deus. Então veja que não se trata do lugar físico, mas de quem está presente ali. Aí chegamos aqui no subtópico 3, onde Jacó ele descobriu a porta dos céus. E como um comentarista ele vai nos lembrar, uma porta ela é uma abertura, uma passagem que nos dá acesso, que nos permite a passar de um lugar para outro, que nos permite a ter acesso a um outro ambiente. No caso ali do sonho de Jacó, ele viu uma escada que era posta na terra. A escada ela foi posta na terra, tocava aos céus. Logo, a origem dessa escada não é terrena. O que nos permite entender que essa escada apontava para o descendente de Abraão, que vindo à terra tornaria todas as famílias benditas. Tornaria benditas todas as famílias da terra. E quem é esse descendente? Jesus. Aleluia! Da tribo de Judá, que vindo do céu seria posto na terra para trazer salvação a toda a humanidade, a todos aqueles que crescem. Bom, nós vamos lembrar que Jacó, ele teve 12 filhos, dos quais vieram as 12 tribos de Israel, dentre as quais está a tribo de Judá, de onde vem o nosso mestre e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos lembrar também das palavras de Jesus, lá em João capítulo 10, versículo 9, quando ele diz que ele é a porta, ali falando ali, usando a comparação das ovelhas, a porta do curral, das ovelhas, mas ele dizendo, se comparando com a porta. E o mais maravilhoso, irmãos, e que faz com que a gente veja o significado espiritual, e até, quem sabe, tipológico dessa escada, apontando para Jesus, são as palavras do próprio Jesus a Natanael, lá em João capítulo 1, versículo 51. Quando ele tem aquele encontro com ele, diz: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aleluia! Aquela escada, irmãos, apontava para Jesus. Estava ali Jacó, Deus estava revelando para ele, ali o caminho estava aberto para ele, é bem verdade, ali o caminho de ligação. Os anjos subindo e descendo, Deus no topo, o Senhor, E aquela escada apontava para aquele que viria para ser o mediador entre Deus e os homens. Aquele que desceria do céu, que foi isso que Jesus disse, a Nicodemos, aleluia, que viria para ser o mediador entre Deus e os homens. Estava apontando para Jesus aquela escada, porque ele é que é a porta dos céus. Ele que é a porta, o caminho para os céus, como aqui está, Jesus é o caminho para os céus, é a porta, único acesso que temos ao Pai, aleluia, e ao santuário celestial. Aí a gente pode conferir isso em passagens como João capítulo 14, versículo 6, Hebreus capítulo 10, verso 19 a 21. Por quê? Porque não há em nenhum outro a salvação, nenhuma em outra coisa ou outro alguém há essa mediação entre Deus e os homens.
senão por intermédio de Jesus Cristo. Então aquela porta, seguramente, irmãos, dentro de uma visão espiritual, ela apontava para Jesus. Aquele que viria, Jacó estava ali, dele se originaria as 12 tribos de Israel, e dentre as tribos de Israel estaria ali a tribo de Judá, de onde viria o nosso Salvador, Jesus Cristo. Aleluia. Chegamos aqui no tópico 3 da lição, que diz a coluna de Betel. Subtópico 1, a pedra transformada em coluna. Como nós já tratamos, é a mesma pedra que sobre a qual Jacó ele colocou a sua cabeça, a pedra que ele utilizou como proteção, como travesseiro. Ele pega essa pedra, afinal foi sobre essa pedra que ele sonhou, foi deitado com a sua cabeça sobre ela, que ele teve esse sonho maravilhoso, essa revelação tremenda da parte de Deus. Então ele pega essa mesma pedra, coloca em posição vertical, finca ali como um pilar, como uma coluna, unge essa pedra e a diz, aqui, a partir aqui esse lugar agora será chamado Betel, casa de Deus. E aí nós podemos já avançar para o subtópico 2, onde nós vamos ver que após consagrar a coluna de Betel, aquela pedra ali que foi como que uma pedra principal, que como nós já falamos, mais tarde ele vai erigir ali um altar. No período dos juízes, aquela cidade realmente vai se transformar em um lugar de um centro de adoração, Betel, Então, após consagrar a coluna de Betel, Jacó ele faz um voto ao Senhor, que nós também já lemos a passagem e já tratamos, que não foi uma barganha, como alguns intérpretes querem defender. Não foi uma barganha. O voto que Jacó faz ao Senhor é movido por um sentimento de fé e confiança, de fé profunda, confiança e gratidão ao Senhor. Porque ali Deus, como nós já falamos, Deus se manifesta por meio daquele sonho, mostrando que ele não está sozinho. Ele não está sozinho. Jacó ele estava no início, no início não, mas ele estava ali no meio da sua jornada até Harã. Então ele sabia que ele precisava que Deus estivesse com ele. Apesar de, em termos humanos, ele realmente está sozinho, mas Deus havia garantido, por essa revelação, que estava com ele, que estava presente, cuidando dele, protegendo, guardando. E ele sabia o valor e a importância da presença de Deus na sua vida, da proteção, do cuidado dele na sua vida. E é interessante que, a exemplo de Abraão, seu avô, ele também estava disposto a dar ao Senhor o dízimo de tudo que ele lhe concedesse. E aí a gente vê aqui mais uma evidência bíblica de que tem nada a ver com a lei. As pessoas ficam discutindo, isso só foi no tempo da lei. Não, aqui antes da lei, Moisés nem existia, apesar de ser o escritor aqui, mas a gente sabe que foi por inspiração divina, a revelação, mas ele nem existia, quanto mais a lei. Então, antes da lei, Abraão lá atrás já havia dado o dízimo dos despojos de guerra a Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, e agora a gente vê aqui que Deus não pediu nada a Jacó, mas ele, por gratidão, por adoração, por reconhecimento que é Deus que faz, que é Deus que guarda, que é Deus que concede,
reconhecendo a soberania de Deus sobre a sua vida, ele diz, não, eu darei o dízimo de tudo que tu me concedestes, né? Me concederes, né? De tudo que tu me concederes. Então, o dízimo é gratidão, irmãos. É gratidão, é adoração. É claro, a gente dá, tem a questão, né, dos custos, hoje na nossa realidade do templo, mas a essência é isso. Você precisa entender que você dá o seu dízimo, né, devolve ao Senhor em gratidão por tudo que Ele faz por mim, por você, saúde, criatividade, inteligência, capacidade, competência para realizar, para criar, para construir, tudo vem dele. Né? E aí nós vamos para o subtópico 3, o conceito de Deus, o concerto de Deus com Jacó. Né? Como nós já vimos, as bênçãos do concerto eram transmitidas também ao primogênito, então a gente precisa entender que a bênção da primogenitura era uma coisa, o pacto abraâmico era outra. Agora, como nós já vimos na aula passada, o que era a primogenitura, as suas bênçãos, a responsabilidade, a porção dobrada, aquilo ali era cultural, mas nós vimos que com isso também vinha a responsabilidade de liderança, de proteção e liderança da família, por parte do primogênito. Então, se tratando aqui da linhagem da família, da linhagem de Abraão, a pessoa que assumia a liderança após Isaac tinha que ter a consciência e a responsabilidade de levar a família a continuar adorando o único Deus verdadeiro. Então, Deus que já conhecia tanto Esaú como Jacó, antes mesmo deles serem gerados no ventre da mãe, ele já havia escolhido Jacó para ser o portador do pacto abraâmico. Então, logo a primogenitura ali, as bênçãos da primogenitura recaiu sobre ele, né? Recaiu também sobre ele, até porque Esaú, como nós já falamos, foi profano, não deu a devida importância. Esaú, nós já tratamos isso na aula passada, estava nem aí, né? A própria palavra lá em Hebreus diz que ele foi profano, né? Então, Deus o rejeitou e escolheu Jacó. E aqui chegamos à conclusão da lição, que diz: a história de Jacó mudou completamente depois que ele teve um encontro com Deus, quando caminhava em direção à casa de seu tio Labão. Em meio à noite escura, quando dormia, com a cabeça posta sobre uma pedra, solitário, teve um sonho que mudou sua vida. Deus revelou-se para ele em sonho. Aprendemos com a história de Jacó que somente o Senhor pode transformar uma pessoa e mudar sua história. Muito bem, queridos, chegamos ao final de mais uma lição. Uma lição maravilhosa, já estamos aí na lição de número 10. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, compartilhe aí com seus amigos, deixa aí os seus comentários. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Tá bom? Que Deus continue abençoando você, sua família, seu ministério. E até a próxima lição. Forte abraço.